Com o agravamento das mudanças climáticas globais, a sociedade está cada vez mais consciente da necessidade de causar menos impactos no meio ambiente. Desde o começo do século XX, o Brasil tem as usinas hidrelétricas como principal fonte de geração de energia elétrica. Apesar de ser uma fonte renovável e que praticamente não emite gases do efeito estufa na atmosfera, diversas ações humanas têm alterado o regime de chuvas e o fluxo de nascentes de rios. Dessa forma, a produção de energia hidrelétrica pode ficar comprometida pela alteração do fluxo dos rios, afetando a economia de nosso país. Apesar de termos controle do consumo de eletricidade em nossas casas, evitando desperdícios e optando por equipamentos com maior eficiência energética, muitas vezes temos pouco conhecimento do quanto outros espaços que frequentamos consomem energia elétrica. Em nossas casas, podemos avaliar se estamos consumindo energia elétrica demais quando a conta de luz vem muito alta. Mas como saber se isso está acontecendo na sua escola? Como você pode influenciar as decisões dos espaços coletivos que frequenta para estimular ações que causem menos impactos no ambiente? No vídeo de hoje vamos tentar estimar quanta energia elétrica é consumida em um dia na sua escola e entender como esse conhecimento pode ajudar na escolha de práticas que reduzam o consumo. Antes de começarmos a fazer contas e cálculos, temos que compreender primeiro como a energia elétrica que chega na sua escola é consumida pelas lâmpadas, computadores e outros aparelhos. Cada aparelho possui uma potência que é medida em watts, representado também pela letra W, em maiúsculo. Isso significa o quanto esse aparelho consome de energia elétrica enquanto está ligado. Um exemplo comum são as diferenças de potência em watts de lâmpadas. Se as lâmpadas forem do mesmo fornecedor e modelo, quanto maior for a potência, maior o consumo e maior o brilho que elas produzem. Isso pode variar entre os tipos de lâmpadas que existem, mas vamos falar dessas diferenças daqui a pouco. Dessa forma, o cálculo do consumo em uma conta de energia elétrica é apresentado na unidade de medida chamada kWh, abreviado pelas letras K, W e H. Essa unidade de medida é utilizada para indicar quanto foi o consumo de energia elétrica ao longo do mês. Para descobrir esse valor, basta multiplicar a potência do aparelho pelo número de horas que ele ficou ligado. Para simplificar, vamos avaliar o consumo de uma lâmpada simples, que tem como potência 10 watts. Se deixarmos ela ligada durante 1 hora, ela teve um consumo de 10 watts-hora, certo? Pensando em um mês, se ela ficar ligada por 30 horas, ao longo do período o seu consumo foi de 300 watts-hora. Mesmo em uma casa pequena, a notação em watts-horas teria um número muito grande para a cobrança do consumo no final do mês. Assim optou-se por medir o consumo em quilowatts, que equivale a 1000 watts. Assim, ao longo do mês, essa lâmpada ligada por 30 horas consumiu 0,3 kW. Agora que sabemos a relação entre potência e consumo, que tal calcular qual o consumo médio de cada dia da sua escola? Para isso, podemos usar os consumos médios de diversos aparelhos utilizados em sua escola. Por exemplo, para calcular o consumo de lâmpadas, primeiro temos que identificar de qual tipo ela é. Existem muitas variedades, mas os 3 tipos de lâmpadas mais utilizados são incandescente, fluorescente e, mais recentemente, as lâmpadas de LED. As lâmpadas incandescentes são as menos eficientes das 3, com potência que podem variar de 40 até 200 watts. Por ser um dos primeiros tipos de lâmpada a ser inventado, essas lâmpadas apresentam baixa eficácia, uma vez que consomem muito em relação à luminosidade que proporcionam. Um dos exemplos da falta de eficácia se dá na quantidade de calor que essas lâmpadas produzem quando ligadas. Uma vez que, segundo a termodinâmica, toda energia é transformada, a produção de calor demonstra que o sistema não está conseguindo converter toda a energia elétrica em energia luminosa, dissipando parte dela na produção de calor. Hoje em dia, esse tipo de lâmpada está em desuso. Já as lâmpadas fluorescentes, tipo mais comum em prédios e casas atualmente, a potência é menor, sendo que as mais utilizadas variam de 15 a 60 watts. Por apresentarem uma tecnologia mais moderna, a eficiência energética é maior nesse tipo de lâmpada do que nas incandescentes. Apesar do valor ligeiramente mais alto, sua eficiência resulta em redução do consumo e a economia no valor da conta de luz compensa o investimento inicial.
Mais recentemente, o mercado de lâmpadas de LED vem crescendo devido à sua eficiência energética, que reduz o consumo em até metade, em relação às lâmpadas fluorescentes. Nesse segmento de lâmpadas, as potências mais comuns variam de 4 watts a 25 watts. Além da eficiência, esse tipo de lâmpada revela maior durabilidade. As lâmpadas de LED podem passar de 25.000 horas de funcionamento, enquanto lâmpadas incandescentes dificilmente ultrapassam 2.000 horas e as fluorescentes, 15.000 horas. Depois de investigado o tipo de lâmpada utilizado em sua escola, calcule quanto tempo cada uma delas fica acesa ao longo de um dia. Lembre-se de multiplicar esse valor pelo número de salas e corredores que também estiverem sendo utilizados no mesmo período. Assim, você pode estimar qual o consumo médio das lâmpadas em um dia comum de aula. Você pode expandir essa técnica para todos os aparelhos elétricos, como ventiladores, computadores, projetores, ar-condicionado, aquecedores, caixa de som e entre outros. Depois de descobrir o consumo da sua escola, você e seus colegas podem apresentar esses dados para o seu professor, para a coordenação ou até mesmo para a direção da escola. A partir desse estudo de consumo, é possível descobrir se a escola está utilizando aparelhos com baixa eficiência energética e ainda propor ações que reduzam o consumo. Dessa forma, você pode contribuir para um meio de vida mais sustentável, para além da sua casa.